Heresia. Na introdução da publicação do Evangelho de Tomé, diz que em 1945 foram descobertos no Egito uma série de textos e evangelhos que a chamada Igreja havia mandado destruir no início do cristianismo, por se tratarem supostamente de heresias. No entanto, nesses evangelhos não há nada contra Jesus, nem contra seu ensinamento. Pelo contrário, elogiam Jesus e afirmam reunir os ensinamentos que havia transmitido em privado a seus discípulos. Então, qual é a heresia? Heresia significa erro mantido com persistência, sentença errônea contra os princípios certos de uma ciência ou arte, disparate, ação desacertada, palavra gravemente injuriosa contra alguém, dano ou tormento grande infligido injustamente a uma pessoa. Mas se nesse Evangelho de Tomé é assegurado que são as palavras secretas que Cristo falou a seus discípulos, então por que os homens se atreveriam a chamá-lo de heresia? Esses manuscritos do Egito, encontrados em 1945, que estavam ocultos em uma grande jarra de barro, são uma coleção de 13 códices, contendo 52 tratados, entre os quais há textos gnósticos e evangelhos proibidos. A pergunta é: por que foram ocultos? Porque quando um dos grupos do cristianismo primitivo, aquele que mais tarde se denominou católico, se formou com o poder do Império Romano, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, redigiu um cânon das escrituras do Antigo e do Novo Testamento, que, a seu critério, consideraram verdadeiras. Assim começou a perseguição contra os demais grupos cristãos, acusando-os de hereges e destruindo todos os textos e evangelhos que não estivessem aprovados pelo cânon que esse grupo católico havia estabelecido. Os que antes haviam sido perseguidos pelo Império Romano devido à sua chamada fé cristã, agora, promovidos ao poder de Roma, tornavam-se perseguidores de seus irmãos cristãos, com os quais tinham discrepâncias, para assim consolidar-se no poder e garantir que ninguém pudesse lhes fazer sombra ou discutir seus mandatos. E, por que não soubemos nada disso até agora? A resposta, sem dúvida, tem pouco a ver com a fé em Cristo, e muito a ver com a política e o poder. A realidade é que para um dos grupos cristãos daquela época, que mais tarde se chamaria católico, os textos e evangelhos dos outros grupos cristãos, que mais tarde seriam chamados de apócrifos, representavam um problema para o tipo de igreja que aquele grupo católico desejava criar. Uma chamada igreja patriarcal e dependente de uma hierarquia de bispos e sacerdotes que desejavam ser os únicos mediadores entre Deus e os homens. E desejavam uma doutrina baseada na fé e na crença, em contraposição à possibilidade da vivência e experiência pessoal proposta por outros grupos. Além disso, era exigida uma interpretação literal desses escritos para que ninguém discutisse seus ditames, em vez da interpretação simbólica que outros grupos davam, de acordo também com a forma de ensinar de Cristo, com imagens e parábolas. O ano de 1946, que é o ano seguinte ao da descoberta desses evangelhos, é o ano em que nasceram os dois anticristos que desempenhariam um grande papel. Um, no engano à mulher, a própria Cristo, e o outro em causar a perdição das ovelhas do outro redil. Tome essa advertência da parte de Cristo, Lisbeth, como uma ajuda no caminho, para que você não caia sob o feitiço de nenhum anticristo. Pois todos os que estão contra a verdade sobre Deus Pai e Cristo, que sai da boca de Deus Mãe, Cristo Lisbeth, são hereges comprovados, pois se opõem à ordem e santidade de Deus Pai e Mãe, Melquisedeque Lisbeth, e, portanto, estão trabalhando contra ela. Amém.